Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora pro nosso episódio de hoje da série de Speedrun no canal, subindo o rating de 800 até os 2.200 aqui no chess.com. Nesse momento estamos aí com 2.066 de rating, vamos enfrentar aí um adversário na faixa de 2.100, né? Ele tem ali 2.103, vamos ver como joga aqui um 2.100 aqui no chess.com nas partidas de 10 minutos. Ele começou jogando aí um peão dama, eu vou jogar com G6, de repente, para jogar uma defesa índia do rei, vou jogar com bispo G7. Ele está jogando a variante clássica, jogou aí com E4, onde ele fica aí com esse forte centro de peões, mas é uma estratégia comum na Índia do rei, você vai ceder o centro para depois começar a golpear esse centro de peões. E como as pretas podem fazer isso? Fazendo E5 ou C5 em algum momento. Só que agora ele está misturando um pouco os planos, porque olha só, ele começou jogando ali o que seria uma posição de uma variante normal, até com bispo D3 e cavalo E2, mas agora ele joga F3, que está misturando com a Semish, que é uma outra variante. Mas na Semish, no geral, o branco ele não desenvolve esse bispo para D3. Então, se a gente observar, qual seria o problema do bispo em D3? Ele perde o controle da casa D4. Então, eu vou desenvolver esse cavalo para a casa C6 para, de repente, já pressionar D4 e poder colocar uma peça lá nessa casa, poder colocar uma peça em D4. Por exemplo, se eu jogar com E5, D5, cavalo D4, será que isso está ficando interessante? Talvez. Vamos jogar cavalo D4 direto. E agora ele faz bispo E3. Bom, eu tenho um cavalo H5 para manter o cavalo por lá. Acredito que esse pode ser um lance interessante. Cavalo H5, às vezes esse cavalo pode ir para F4 até, eu libero a casa H4 para a dama. Eu estou tentando encontrar uma forma de explorar aquele bispo D3 impreciso ali dele. Bom, eu considero que foi uma imprecisão aquele lance. Acredito que sim. E agora vamos fazer C5. Porque depois desse C5, se ele tomar, eu tomo de B, já abrindo a coluna para minha torre. E a ideia é que eu possa, em algum momento, sustentar esse cavalo com C5. Caramba, o cara veio com G4 já. Bom, ele está tentando aproveitar que se eu jogar cavalo F6, ele quer tomar em D4, peão toma, bispo toma. Essa aqui é a ideia dele na posição. Então, bom, vamos pensar aqui. Eu tenho sempre a alternativa de tomar em E2, de voltar esse cavalo. Assim, se tudo der errado, eu tomo em E2, volto o cavalo. E não acho que eu tô pior também. Mas vamos dar uma avaliada aqui na posição, se tem alguma outra coisa mais interessante. A questão é que cavalo F4, cavalo por, peão por, bispo por, ainda parece que falta algo, não estou vendo um lance tão concreto assim. Porque eu tenho eu tenho duas alternativas sacrificando um peão, né? Uma é cavalo F4, jogar essa posição, e a outra seria voltar para F6, cavalo D4, peão toma, bispo toma. A verdade é que em ambos eu não estou vendo uma sequência clara, assim. Eu acredito que eu sempre tenho compensação por conta desse rei aberto dele, mas tô achando que eu vou para o cavalo E2 mesmo. Cavalo E2, cavalo E2, cavalo F6. Jogar essa posição. Um pouco contrariado, na verdade, porque eu queria tentar manter ali, sacrificar de alguma forma. Mas vamos jogar dessa forma aqui, que parece mais ou menos ok. Trazer um cavalo para D7. Meu objetivo é chegar com esse cavalo na casa E6. Então, por exemplo, torre E8, acho que pode ser um lance para cavalo F8, cavalo E6. Cavalo C5 eu não gostei muito desse lance. Agora, se cavalo F8, ele vai fazer bispo C2. Porque ele quer pressionar o meu peão de D6. Se cavalo F8, bispo C2, cavalo E6. Toma, cavalo D4. Bom,
tá sacrificando um peão. Não queria sacrificar esse peão agora, não. Se eu jogar cavalo... Talvez eu devesse ter jogado cavalo C5 antes mesmo. Talvez. Vou tentar organizar aqui isso. Bom, vou jogar o cavalo F8 de qualquer forma. Porque mesmo que eu sacrifique um peão, o cavalo está chegando ali. Ou em D4 ou em F4. Acho que vai ter alguma compensação fazendo isso. Porque agora cavalo D4, troca as damas. Ele nunca pode tomar esse cavalo em D4. Até pode, mas o bispo vai fazer muita falta. E outros lances. Dama 5, dama C6. Dama H4. Dama H4, dama C6. Eu vou jogar cavalo D4. Bom, acho que temos aí uma compensação pelo peão até. Não era bem esse tipo de posição que eu estava querendo. Mas ok. Vamos jogar isso. Jogar bispo E6 agora. Ameacei um cavalo E2. Agora ele defendeu com B3. Vamos com peão a menos. E botando todas as esperanças nesse cavalo. Começando a sentir que talvez não seja tudo isso esse cavalo. Ele tem uma ideia de cavalo A4, cavalo C5, que pode ser chata. Vou jogar um bispo F8. Porque às vezes eu posso chegar com um bispo até B4 e esse bispo em B4 pode criar alguns problemas ali para ele. Bom, mas até aqui, meu adversário está jogando bem firme. Assim, de todas as partidas que eu joguei nessa temporada, acredito que ele é o que está jogando mais firme na partida. Começou fazendo um lance ali, um bispo D3, que eu achei um pouco estranho. Fez um G4, um pouquinho arriscado, mas não aproveitei esses lances e agora está numa posição que deve estar um pouquinho melhor o branco. Eu tenho um cavalo em D4 que compensa um pouco, mas ele está com peão a mais. Mas vamos lá. Ele está querendo jogar a torre D1, simplesmente. Olha, ele defendeu a ameaça. Agora... O que eu posso fazer aqui? Ele está querendo jogar aquele torre D1. Vou jogar um bispo B4. De repente só dar uma descoordenada nessa torre. Libera a casa C2, talvez, para pegar esse bispo preto. É difícil encontrar, assim, uma compensação agora, viu? Se F5 não... Tá começando a ficar suspeita a minha posição. Vamos falar a verdade aqui. Tá, eu vou jogar F5. Já que tá suspeito, vamos deixar mais suspeito ainda a posição. Depois de F5... Eu sei lá o que tá acontecendo aqui. Eu tô tentando abrir linhas de alguma forma. Vamos ver se isso funciona. Agora eu vou tomar em E4. Bom, talvez tenha funcionado, porque eu tenho um torre F8 cheque intermediário que eu ganho uma peça, não é isso? Porque ele não tem a casa E1 pro rei, não tem nenhuma casa, caiu o bispo em E2. No fim, é isso, né? A gente ganha no truque. Dá um truque e ganha a partida. É uma pendurada do adversário e acabamos levando uma peça aí na brincadeira. A qualidade da partida em si não parece ter sido das melhores, a gente vai ver na revisão, mas no fim o cara toma um golpe e cai uma peça. É aquela... galera aqui da série já sabe, a galera que acompanha, aquele momento que cai o Pix pro ator, e aí ele dá aquela entregada básica, entregando uma peça inteira. É que eu joguei o F5, ele tinha que ter tomado, G por F5, G por F5.
Ele jogou no automático ali o torre D1. Ele fez 2 lances no automático, que foi jogar torre D1, que ele já queria fazer antes, e o outro tomar em E4. Só que tomar em E4 aqui eu acho que já não tem muita alternativa já. Bom, vamos tomar em E2. Agora temos aí uma peça a mais. De repente a posição ficou boa. Agora vamos dar um cheque em F4. Voltar esse cavalo. Ele tem que tomar forçado. E aí, vamos tomar de peão, vamos tomar de torre. Acho que eu posso tomar de torre, já atacando o peão de E4. Se torre D8 cheque, eu troco, rei F7. E não tem como defender E4. Vou agora dobrar as torres em F, ameaçando torre F2. Pô, como que fica gostoso jogar a partida com peça a mais, né? Antes tá aquela posição até difícil de achar lance, vai ficar uma beleza, né? Bom, jogando um torre F3, tamanho H3. Ele jogou agora um torre F1. Eu vou tirar o rei para H7 para ter um torre G8 de cheque. Meu bispo está lá dominando o cavalo, uma coisa a menos para se preocupar. Vamos já trocar essas torres. Joga um torre G8, que aí fica só a outra peça ali. Vai trocando peças, vai ficando mais fácil a nossa vida. Agora ele quer voltar esse cavalo. Jogou o cavalo B2 para ter um cavalo D3. E como vamos reagir aqui contra isso? Bom, precisava atacar esse peão, colocar mais um ataque, mas eu não vou ter tempo para isso, porque está chegando um cavalo. Eu vou ter que voltar essa torre, não vai ter jeito. E agora voltar o bispo para o jogo, bispo C3, para colocar o bispo em D4. Tem que dar uma organizada aqui antes. Vou dar um cheque, não vou trocar as... Ah, podia ter trocado. Nossa, podia ter jogado bispo para... Não, não podia ter feito nada, porque o cavalo está defendendo. Bom, talvez eu tenha que trocar mesmo. Vamos lá, né? Jogar bispo D4. Porque afinal de contas ele tem um peão só pela peça. Então dificilmente ele vai conseguir criar qualquer coisa. Porque às vezes as posições, mesmo você tendo ali material a mais, dependendo do jeito que simplifica, às vezes pode dar alguma chance. De repente seu adversário tem 2 peões por uma peça, vai trocando, e você não consegue ganhar. Mas nesse caso, eu tenho aí os 2 bispos, é só um peão só de diferença, então ele não vai conseguir criar nenhum tipo de recurso para salvar a posição. Vou tomar aqui de rei. E agora precisa atacar esse peão, né? Então eu vou jogar esse rei G5, quando ele jogar H4 eu volto, e aí depois o meu bispo entra para atacar o peão. O problema no momento é que o bispo não estava conseguindo jogar, ele não estava conseguindo entrar. Agora a gente invade e ele tem que lidar com essas peças aí caindo. Jogar bispo G4. Bom, e aí dá para simplificar toda a posição. Jogar bispo por F3. O rei ele tem que ficar escravo na defesa do peão de H, que está numa casa preta. Enquanto isso, eu posso trazer o rei para o outro lado do tabuleiro para ganhar os peões. Então, vou jogar aqui rei C5. E aí, no que ele abandona ali o peão de H4, eu posso ir atrás desse peão com o bispo F2. Tomar lá em H4. E aí temos um peão passado. Aqui já é a hora que dá para ele abandonar a partida. Vamos disparar esse peão. Ele segue brincando aqui mais um pouquinho. Vamos disparar agora o peão de H. Ameacei H3. Não pega mais. Mas olha, até o momento da pendurada ali, onde ele entregou a peça, ele vinha jogando muito bem a partida. Vamos dar uma revisada, vamos ver o que aconteceu aqui nessa partida. Eu acho que eu deixei passar algumas coisas, devia ter lances melhores ali. Bom, deu 85 de precisão para ele, 90.4 para mim. Vamos começar a revisão dessa partida. Ele começou jogando aí um peão dama, joguei uma defesa em dia do rei.
Veio então E4, bispo D3, e aqui que ele tá meio que misturando as coisas, cavalo de G2 seria um pouquinho melhor, mas o computador não acha que é grave, ele prefere até C5 ao invés de cavalo C6. É possível esse meu plano, parece ok também, jogar E5, cavalo D4. E a verdade é que eu não tinha nada assim para explorar mesmo, pelo menos nesses primeiros lances. O G4 dele que tem uma cara de ser um lance ruim, né? Depois de C5, G4. Esse lance tem muita cara, porque quando você faz um lance como esse G4, você vai ter fraquezas no seu rei a partida inteira. Então, a tendência é que esse lance dê errado. Mas eu não acho que o lance certo é cavalo E2. É bem o que eu pensava ali. Ao invés de cavalo E2, tinha que sacrificar o cavalo já. Cavalo por F3. Pô, eu cogitei esse lance, mas assim, passou muito rápido pela cabeça. Eu pensei assim, bom, será que vai ter compensação por isso? E aí não sacrifiquei, mas olha, o computador acha que depois de F5 tem uma compensação enorme na posição. É aquilo, em dia do rei, você não pode ter dó das peças mesmo, tem que sacrificar material ali, que é isso, é assim que funciona essa defesa. E joga F5, vai F4, segue bola, como se nada tivesse acontecendo. Eu acabei jogando cavalo E2, não avaliei bem esse sacrifício. E aqui tinha que levar o cavalo para F4 mesmo. Entrar nessa posição, que vai estar caindo B2 no final. Aqui mais um lance que não foi legal. E aí de repente ele tá numa posição boa. Eu tinha que jogar bispo P6, talvez, ou H5. Tinha lances mais ativos. Eu acabei jogando muito lento esse meu plano de levar o cavalo até D4. E ele jogou bem. De repente, ele tá aí com o peão a mais, é ele que tá com vantagem na posição. Esse plano de levar o cavalo para E6, estrategicamente ele é bom, porque o cavalo em D4 vai ficar muito bem colocado. Mas, vendo de uma forma mais concreta, assim, calculando os lances, não chega a tempo. O plano ele não funciona. Então, chegamos aí nessa posição que realmente estou pior. Bispo B4, torre D3, e aí fiz F5, se bem que F5 foi bom, esse recurso já caiu consideravelmente a vantagem dele, já tá 0,50, e agora ele tinha que jogar tomando em F5 e tomando em D4 já. Daí a posição já tá super complicada, né, chances para os dois lados, o cavalo fica fora de jogo, tem um par de bispos, e aí que veio o lance que ele interroga, torre D1, primeira interrogada, e aí o lance que interroga duas, que é o lance que perde a peça. Aqui ainda tinha uma esperança, ele podia ter sacrificado a qualidade. Toma em D4. Toma, torre toma, e aí ele tá só pior na posição. Mas aí foram duas interrogadas, né, aquele momento da pendurada, sempre acontece, em algum momento acaba pendurando alguma coisa aqui. E, bom, aí daí pra frente já não tem mais jogo, só converter a vantagem ali com a peça a mais. Bom, Índia do Rei é uma defesa muito interessante de se jogar, se de repente você quer aprender mais sobre ela, lá dentro do Chessflix, no nosso acervo de aberturas, você tem acesso a cursos completos das principais aberturas e defesas, incluindo a defesa Índia do Rei, que é uma defesa realmente muito interessante para colocar no seu repertório de aberturas. É uma defesa que serve tanto contra o peão-dama, contra a inglesa, contra uma porção de variantes, e ainda dá possibilidades muito ativas para o jogador de pretos buscar a vitória na partida. Bom, para você entrar para o Chessflix, ter acesso ao acervo de aberturas, às trilhas de treinamento, às nossas aulas ao vivo, tudo que você precisa para evoluir no xadrez, para você se tornar um aluno, basta você tocar no link que está na descrição desse vídeo, entrar para a nossa lista de espera e assim que abrir uma próxima turma, você é avisado primeiro, podendo entrar com uma condição especial, beleza? Bom, então é isso, vamos chegando ao final desse nosso vídeo de hoje, aproximando ali da faixa dos 2.100 de rating, reta final aí dessa temporada da nossa série de speedrun. Vamos ver o que acontece aí nos próximos episódios. Então vou ficando por aqui e até a próxima.